E se eu te dissesse que a situação do furacão Milton pode ficar ainda pior? Esse furacão, que chegou há poucos dias nos Estados Unidos, já se tornou um dos maiores desastres naturais dos últimos anos. Mortes, inundações e casas destruídas são apenas 1% do que essa catástrofe causou para o estado da Flórida. Cientistas já estão sugerindo a criação de uma nova categoria para furacões por causa da intensidade histórica do Milton. Mas como esse furacão surgiu? Quais foram as consequências? E o mais importante, o que acontece se o furacão Milton chegar à categoria 6? É isso que eu te conto no Top 10 Explica de hoje. Então já deixa o seu like para apoiar essa série do canal e se inscreva para não perder novos episódios. Vamos nessa? Para entender exatamente como o furacão Milton surgiu, primeiro precisamos conhecer o local onde tudo aconteceu para saber se essa catástrofe foi uma surpresa ou não. O estado da Flórida fica localizado entre o Golfo do México e o Oceano Atlântico, e isso por si só já é um grande problema. Essas regiões apresentam temperaturas em torno de 27 graus entre junho e novembro. Isso quer dizer que a Flórida está cercada por águas quentes, favorecendo a evaporação, que é essencial para a formação de furacões tropicais. Essas águas quentes fornecem o combustível necessário, porque a evaporação da água alimenta o sistema de tempestades que intensificam ainda mais os furacões. Sua localização faz com que furacões formados no Oceano Atlântico atinjam a costa leste do estado e que tempestades originárias no Golfo do México atinjam a costa oeste. A região da Flórida também apresenta condições favoráveis, como baixa velocidade do vento, permitindo que furacões se formem com mais facilidade, e alta umidade atmosférica, que fornece ainda mais combustível para as tempestades. Outro evento que vem contribuindo cada vez mais para a formação de novos furacões é o aquecimento global. A queima de combustíveis fósseis tem elevado a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, o que, por sua vez, aquece a Terra e os oceanos. Os principais combustíveis fósseis que existem, como carvão, petróleo e gás natural, são, de longe, os maiores contribuintes para as mudanças climáticas globais. Esses recursos respondem por mais de 75% das emissões globais de gases de efeito estufa e quase 90% de todas as emissões de dióxido de carbono no mundo. Além disso, 80% das emissões globais de gás carbônico desde 2016 estão ligadas a 57 grandes empresas ao redor do mundo. Com isso, fenômenos meteorológicos como furacões tendem a se tornar mais intensos e destrutivos. Além disso, a Flórida tem um grande histórico de furacões, como o furacão Andrew em 1992, furacão Irma no ano de 2017, o furacão Michael no ano seguinte e o furacão Ian, que aconteceu no ano de 2022. Mas, mesmo com essas condições, outro fator trouxe ainda mais preocupação para essa região. Antes do mês de junho, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica já tinha previsto uma temporada de furacões no Atlântico que começaria no dia 1º de junho e terminaria no dia 30 de novembro. Por causa do aquecimento global e temperaturas mais quentes, existem 85% de chance para essa temporada ser acima do normal. Surgimento. Mas como exatamente o furacão Milton surgiu? Tudo aconteceu com uma depressão na região sudoeste do Golfo do México, que aconteceu no início de outubro. Em menos de 24 horas, essa depressão se intensificou de forma rápida e explosiva, indo de uma tempestade tropical para um furacão de categoria 5. Essa mudança fez com que o furacão Milton fosse o terceiro mais rápido a escalar de uma depressão tropical para a categoria 5 na história. Por incrível que pareça, mesmo com a temperatura no mar do Golfo do México atingindo 30 graus em algumas áreas, mais uma coisa intensificou a sua velocidade. No momento da sua formação, o olho do furacão era pequeno, com poucos quilômetros de diâmetro, e essa característica, conhecida como olho de alfinete, tem maior potencial de se intensificar rapidamente e se tornar extremamente letal. Porém, durante a sua aproximação para os Estados Unidos,
Unidos, o furacão entrou no ciclo de substituição dos seus olhos, fazendo ele perder força. Esse é um processo natural que forma um novo olho, aumentando o tamanho da tempestade, mas enfraquecendo a velocidade dos ventos. Me responde uma coisa. Você já ouviu falar em algodão premium? Aquela promessa de uma roupa duradoura para sempre, super confortável. Será que isso é verdade? Bem, eu sinto te dizer, mas na prática, isso é muito mais uma jogada de marketing do que uma qualidade real. Não importa o quão refinado seja o algodão. Ele ainda amassa, desbota, absorve manchas e, bom, você já conhece o drama. É ou não é? Depois de algumas lavagens, olha o estado disso. Bem, agora compara com isso aqui. Essa é a Tech T-Shirt da Insider, feita com tecido Intech, a tecnologia mais avançada. E sabe o que é incrível? O calor do corpo desamassa a peça enquanto você a usa, além de não desbotar e ainda manter a forma, mesmo depois de várias lavagens. Enquanto você tem que trocar a roupa de algodão todo ano, a Tech T-Shirt da Insider continua firme, com a aparência de novíssima. Ou seja, além de ser muito mais prática, você economiza a longo prazo, pagando menos e ganhando muito mais. Com o meu cupom CANALTOP15, você terá 15% de desconto em todas as peças no site. Você merece roupas que durem. Isso, meu amigo, só o tecido Intech da Insider pode te oferecer. Consequências. Quando o furacão Milton se aproximou da Flórida, mais de 1 milhão de pessoas saíram da cidade para procurar abrigos mais seguros. Autoridades da Flórida emitiram ordens de evacuação obrigatória para moradores de 11 condados ao redor da Baía de Tampa. Mas o que realmente assustou os americanos foi uma declaração da prefeita Jane Castor no dia 7 de outubro. Enquanto o furacão ainda estava se aproximando, a prefeita da cidade de Tampa deu uma entrevista muito chocante dizendo o seguinte: posso dizer sem qualquer drama, se vocês escolherem ficar em uma dessas áreas de evacuação, vocês vão morrer. Logo depois disso, o presidente Joe Biden reforçou essa mensagem dizendo: é literalmente uma questão de vida ou morte. Depois da substituição na parede do olho, o furacão Milton tocou o solo da Flórida na noite como um furacão de categoria 3 em Siesta Key, na noite de 9 de outubro. Mesmo enfraquecendo da categoria 5 para 3, o furacão ainda tinha um grande potencial destrutivo. Com a sua chegada, ele atravessou o estado da Flórida de leste a oeste, afetando várias regiões. Inundações e tempestades afetaram diversas áreas costeiras e o interior do estado. Mais de 3 milhões de lares ficaram sem eletricidade. Como consequência dessa catástrofe, a maioria dos aeroportos também foram fechados, causando o cancelamento de mais de 1.700 voos, e áreas de risco enfrentaram os maiores riscos pela sua falta de recursos para sair da cidade. Pelo menos 8 pessoas morreram e 340 foram resgatadas. Mas, mesmo com o impacto destrutivo desse desastre natural, a realidade é que o estado da Flórida estava se recuperando do outro furacão que já tinha passado pela região 2 semanas antes. Furacão Helene. No dia 24 de setembro, outra depressão tropical do Golfo do México rapidamente se intensificou, formando o furacão Helene no dia 25 de setembro. Um dia depois, esse furacão atingiu a intensidade da categoria 4 na costa da região da Flórida, com ventos chegando a 220 km por hora. Mais de 6 estados americanos foram afetados por esse furacão. Os ventos, a chuva e as ondas da tempestade mataram pelo menos 90 pessoas na Carolina do Norte, Carolina do Sul, Flórida, Tennessee, Geórgia e Virgínia. Pelo menos 200 pessoas morreram e mais de 285 ficaram desaparecidas. Nesse momento, você deve estar se perguntando o seguinte: se já existe um aviso que essa temporada de furacões poderia ser uma das piores de todos os tempos, por que não aconteceram evacuações com antecedência? A realidade é que nesse momento está acontecendo uma grande revolta da população dos Estados Unidos por causa de declarações do secretário do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro
Alejandro Mayorkas. Certas afirmações que ele fez ao decorrer impactaram diretamente na visão popular sobre o que poderia acontecer na Flórida. Em junho de 2024, após a previsão da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, Mayorkas afirmou que a Agência Federal de Gestão de Emergências estava preparada para lidar com eventos climáticos futuros, incluindo a temporada de furacões. Depois que o furacão Helene chegou nos Estados Unidos, o secretário disse que a agência estava ficando sem fundos à medida que a temporada de furacões continuava atingindo o sudeste dos Estados Unidos. Além disso, ele também disse que a organização tinha verba para atender necessidades imediatas, mas que não tinha como ajudar durante toda a temporada de furacões. Isso traz uma pergunta muito interessante. Como a nação mais poderosa do mundo não tem dinheiro para ajudar um dos estados mais importantes do país? Existe uma explicação para isso e ela é muito chocante. No dia 24 de abril desse ano, o presidente Joe Biden aprovou o envio de 95 bilhões de dólares para outros países. 61 bilhões de dólares foram enviados para a Ucrânia, 8 bilhões para Taiwan e 26 bilhões para Israel. Mas isso, na realidade, não deveria ser um problema porque o orçamento da Agência Federal de Gestão de Emergência para esse ano é de bilhões de dólares. Só que ao invés de utilizar uma parte dessa verba para se prevenir contra a temporada de furacões fortes, que já era prevista, esse dinheiro não foi usado corretamente e muitas famílias afetadas pelos furacões estão sem suporte financeiro nessas áreas. O próprio secretário afirmou que a organização não tem fundos para auxiliar até o final da temporada de furacões. Isso quer dizer que muito dinheiro sai dos Estados Unidos para outros países e o que fica não é direcionado para causas certas. Um morador da Carolina do Norte mostrou a sua indignação dizendo a seguinte frase: "Estamos sem luz, sem água, sem energia e ninguém para passar aqui. O governo, ninguém para chegar à nossa situação." Outro morador também se mostrou indignado. Eles estão dizendo que as pessoas que foram evacuadas estão nos abrigos locais, que muitas pessoas ainda estão perguntando sobre seus entes queridos porque eles estão desaparecidos. Estamos sentindo falta de pessoas que nem sabemos se ainda estão vivas ou não. O que torna isso ainda pior é que cientistas já estão sugerindo a criação de uma nova categoria para furacões devido à intensidade histórica do Milton. Estudos mostram que tempestades tropicais no Atlântico têm 29% mais possibilidade de sofrer uma rápida intensificação atualmente do que entre 1970 e 1990. Mudanças climáticas aumentaram os ventos de Milton em 10% e causou de 20 a 30% mais chuva em vastas áreas da Flórida do que seria possível sem as mudanças climáticas, tornando a intensificação desses furacões cada vez mais comum. O que leva para a última e mais importante pergunta: o que acontece se o furacão Milton chegar na categoria 6? Categoria 6. A velocidade dos ventos é o principal fator que define a intensidade e categoria de um furacão. Furacões de categoria 5 já causam estragos devastadores e são considerados os mais perigosos. Seus ventos atingem pelo menos 252 km por hora e podem chegar a 285. O potencial de destruição é massivo, incluindo a destruição de casas, queda de estruturas e isolamento completo de áreas residenciais. Regiões afetadas por esses furacões podem se tornar inabitáveis durante semanas ou até meses, além de causar outros desastres naturais, como ressacas e tsunamis. Se o furacão Milton chegar à categoria 6, os danos poderiam ser maiores do que qualquer desastre natural da história. Você consegue imaginar um carro de Fórmula 1 correndo na sua velocidade máxima, sem nenhum tipo de obstáculo ou curva? É exatamente assim que é um furacão da categoria 6. Os ventos de um furacão nessa categoria ultrapassariam 307 km por hora. Com isso, não só casas, como prédios inteiros poderiam ser destruídos pela sua força. O desastre natural mais destrutivo de todos os tempos são as inundações da China de 1931, que causaram a morte de mais de 1 milhão de pessoas. Mas isso não seria nada
comparado com um furacão dessa categoria. Veículos e maquinários pesados seriam arrastados por dezenas de quilômetros nas ruas. O único desastre natural que causou um grande prejuízo com veículos foram as enchentes do Rio Grande do Sul, com mais de 200 mil veículos danificados e 8 bilhões de reais em prejuízos. Vegetações inteiras acabariam destruídas e, além disso, chuvas extremas causariam inundações com dias de duração. Nos Estados Unidos, o furacão Katrina, que aconteceu em 2005, afetou 5 milhões de acres de floresta ao redor do país, sendo um furacão de categoria 1. Imagina o que um furacão muito mais forte na categoria 6 poderia ser capaz de fazer. O deslizamento de terras em áreas de risco poderia causar a destruição completa dessas regiões. Com os ventos atingindo maiores velocidades, ondas e elevações no nível do mar atingiriam quase 4 metros de altura. O próprio furacão Helene causou ressacas de quase 2 metros acima dos níveis normais do mar na área de Tampa. Essa diferença, que é o dobro de tamanho, pode causar uma erosão completa nas praias e destruição de estruturas costeiras. Esses são os impactos no curto prazo. Mas o que pode acontecer a longo prazo é ainda pior. Regiões afetadas por furacões que eram inabitáveis durante semanas e meses na categoria 5 agora podem ficar inabitáveis durante anos. Casas e edifícios precisariam ser reconstruídos do zero e o impacto econômico seria bilionário. Dificilmente qualquer pessoa poderia voltar para a região depois disso. Evacuações imediatas aconteceriam com milhões de pessoas indo para outras cidades, causando ainda mais problemas sociais. A chance de sobrevivência a um desastre desse é muito baixa e operações de resgate durariam meses com centenas de pessoas em trabalho constante para tentar salvar sobreviventes. Só que isso já é uma realidade. Um estudo publicado no início desse ano na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences apontou que pelo menos 5 furacões entre 1980 e 2021 já ultrapassaram a categoria 5. O cientista Michael Venner, que é um dos autores desse estudo, afirmou que isso está diretamente ligado com o aquecimento dos oceanos e a tendência é ficar ainda pior. O principal fator para o aumento desse calor é o aquecimento global provocado pela população mundial, e ele fez questão de deixar isso claro com as seguintes palavras: furacões mais intensos como Milton já são mais comuns do que eram no passado. E esse padrão vai continuar até que paremos de queimar carvão, petróleo e gás natural. Quanto maior for o uso desses combustíveis, maior será o aquecimento dos oceanos e furacões mais fortes vão surgir. De acordo com um relatório da Unesco, a taxa de aquecimento dos mares duplicou nos últimos 20 anos. Desde a década de 1960, o oceano perdeu 2% do seu oxigênio. Outra coisa muito preocupante é a acidificação dos mares. A acidez aumentou 30% desde os tempos pré-industriais e pode atingir 170% até 2100. Tudo isso vai trazer muitos problemas no futuro, mas na realidade existe um problema muito maior do que isso. Você viu anteriormente que em poucos meses Alejandro Mayorkas mudou completamente a sua posição sobre a verba disponível para lidar com eventos climáticos? Essa atitude prejudicou a vida de muitas pessoas que nesse momento estão em estado de calamidade pública sem ter para onde ir, enquanto políticos do alto escalão abusam dos seus benefícios pagos com o dinheiro de impostos. Isso quer dizer que, mesmo na nação mais poderosa do mundo, é muito difícil confiar nos políticos que estão no controle. Falta de gestão, incompetência e principalmente corrupção são os principais problemas que existem no sistema político mundial. Mas quando falamos sobre corrupção especificamente, isso deve ser tratado como um crime de alta periculosidade, porque esse dinheiro desviado poderia ser utilizado para investir em opções mais sustentáveis e evitar o surgimento de furacões como Milton e Helene, que colocaram em sequência um estado inteiro em situação precária. Principalmente no Brasil, nós vemos políticos praticarem corrupção todos os dias e não serem pegos. Sabe por que isso acontece? Porque quando eles descobrem que estão sendo investigados, eles fogem.
E existe um país que se tornou o maior refúgio de criminosos ao redor do mundo. E o seu nome é Dubai. Então assista esse último vídeo do quadro Top 10 Explica, onde você vai entender exatamente por que Dubai se tornou o paraíso dos criminosos internacionais e como esse país se tornou uma fachada para atividades obscuras. Só que antes de você sair, não esqueça de deixar o seu comentário e a sua opinião completa sobre o que está acontecendo nesse caso do furacão Milton. E também não esqueça de ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Valeu, até a próxima.